Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos resolver o desafio aí que a gente passou ontem, né? Então assim, o desafio ele envolve relações métricas fundamentais do triângulo, tá? E ele pede pra gente encontrar o valor de x e y na figura abaixo. Então a gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó, tá? Maior que é o triângulo ABC. E a gente passou a linha da altura aqui, ó, a linha H dele, a linha H nele, tá? E com isso a gente divide esse triângulo retângulo aqui maior em dois triângulos retângulos menores, tá? Então, essa região aqui, essa linha aqui, ó, cortada pela essa reta H, tem 9 unidades de medida e essa aqui 3 unidades de medida, tá? Eu uso unidades de medida porque não tá dizendo se é centímetros, milímetros, então é alguma unidade de medida. E essa linha inteira aqui, ó, a gente tem que ela é o y, tá? Então, aqui, para achar o y tá fácil, né? Então, y vai ser igual à soma dessas duas retas aqui, dessas duas projeções. Lembrando que isso aqui é a projeção dessa reta aqui, ó, maior, tá? E essa reta aqui, ó, do 9, é a projeção dessa reta aqui. É como se a gente colocasse uma luz aqui sobre essa reta e essa aqui é a sombra dessa reta. Assim como essa reta aqui, ó, é sombra dessa reta aqui de x, tá? Se colocar uma luz aqui em cima. Então, o y aqui nada mais é do que 9 mais 3. Y igual a 9 mais 3 vai dar 12. Então, y vale 12 unidades de medida, tá? Unidades de medida. E agora, para achar o x, tá? A gente não tem nenhuma outra informação, né? A gente só tem, aqui pensando no triângulo grande, a gente só tem a hipotenusa, que a gente descobriu agora que é o 12, né? A gente só tem essa informação, a gente não tem o outro cateto, não tem o ângulo, não tem nada para poder calcular esse cateto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Usar as relações métricas fundamentais. Vamos desenhar aqui, ó, o que a gente tem aqui, se a gente se basear no triângulo grande, tá? Vamos colocar o triângulo grande com o ângulo reto aqui para baixo, para ficar mais visível, tá? Então, aqui está o triângulo grande. Aqui está o ângulo reto dele, que é esse ângulo aqui do ponto A, tá? Aqui vai ser o ponto C e aqui vai ser o ponto B, ó, tá? A gente só girou a peça inteira, tá? Então, aqui, ó, do A ao C, a gente tem que essa reta se chama x. E do B ao C, que é a hipotenusa, a gente tem a medida dessa reta que é 12, tá? E a gente tem também as medidas do triângulo menor aqui, dos dois triângulos menores. A gente tem uma medida aqui, que é o 9, e essa aqui que é o 3. Como que a gente quer calcular? É o x? Vamos usar esse triângulo aqui, ó, tá? Vamos usar ele como referência. Então, vamos desenhar ele aqui fora de novo, tá? Então, eu vou desenhar ele do jeitinho que ele tá, aqui pro outro lado, porque o ângulo aqui reto já tá para baixo, tá? Então, aqui a gente tem a medida aqui, ó, que a hipotenusa é o x, certo? Aqui é o ângulo C, aqui é o ângulo A, tá? O ponto C, aqui é o ponto A. Aqui seria, vamos chamar de ponto H, tá? Porque ele é essa reta que divide. Então, aqui a gente tem o valor de x e aqui a gente tem o valor de cateto, que é 3. Então, ó, perceba, a gente tem um cateto, a hipotenusa que a gente precisa e um cateto, certo? Então, aqui a gente vai aplicar a relação métrica fundamental. Então, se a gente rotacionar esse triângulo aqui, ó, ABC, para ficar nessa mesma posição que ele, imagine que a gente vai girar ele para direita. Então, a gente vai ter ele assim, ó, né, com o ângulo reto aqui voltado para a esquerda. Então, a gente tem aqui A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. Aqui vai ser o 12, aqui vai ser o X. Observem que, ó, a gente tem agora na mesma posição as medidas dadas aqui, ó, x, 3, 12, x, tá? Então, nisso a gente consegue aplicar a relação de proporção aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, em cima, hipotenusa, 12 está para x, para esse x aqui, tá? Desse triângulo. Assim como a hipotenusa desse triângulo, x está para 3, que é o cateto aqui de baixo, tá? Aqui, ó, observe que aqui é o ponto C, aqui é o ponto C, então tudo na mesma posição. Aqui é o cateto adjacente ao ponto C, aqui é o cateto adjacente ao ponto C, tá?
Então, tendo essa relação, a gente só multiplica cruzado aqui. Então, a gente tem 12 vezes 3, vou colocar aqui, 12 vezes 3 igual a x vezes x, tá? 12 vezes 3, quanto que vai dar? 36. X vezes x vai ser x ao quadrado. Agora, para mim isolar o x, eu preciso tirar esse expoente 2 aqui. O 2 está como expoente, a gente passa para o outro lado para poder anular ele como raiz. Então, vou só inverter de lugar aqui, ó. X igual a raiz de 36. Só troquei o que está aqui para lá e o que está aqui para cá, já passando a raiz aqui, a potência como raiz para o outro lado, tá? Então, x é raiz de 36. Qual que é a raiz de 36? Vamos fazer a fatoração aqui para quem não sabe raiz, tá? Então, raiz de 36 a gente consegue dividir por 2, que vai nos dar 18. A gente ainda consegue dividir por 2, que vai nos dar 9. Agora, a gente consegue dividir por 3, que vai nos dar 3, e dividir por 3, que vai nos dar 1. Então, a nossa fatoração aqui é 2 ao quadrado, 2 que se multiplica duas vezes, e aqui 3 ao quadrado, porque o 3 estamos se multiplicando duas vezes. Então, vamos colocar isso dentro da raiz aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se eu tenho uma potência dentro de raiz do mesmo índice, aqui quando não aparece nada a gente sabe que é 2, a gente corta aqui, ó, se tem uma multiplicação aqui dentro, tá? Então, a resposta vai ser x igual a 2 vezes 3, ou seja, x igual a 6, tá? Raiz de 36 é 6, tá, gente? Só fui pelo caminho mais longo, só para vocês verem como faz raiz. Então, a nossa resposta é y igual a 12, y igual a 12 e x igual a 6. Espero que vocês tenham conseguido fazer e tenham compreendido. Nunca se esqueçam de usar desenho, porque fica muito mais fácil da gente visualizar o que se pede, o que se tem, tá? De preferência tudo no lado igual, assim, como eu fiz aqui, ó, que a gente consegue perceber os catetos, a hipotenusa certinho que tem relação. Nunca se esqueçam, então, de desenhar e de se exercitar. Até a próxima. Tchau!